Vamos mergulhar num mundo que está por toda parte, mas que a gente não vê. Um universo que conecta os animais, a nossa comida e a nossa própria saúde de um jeito impressionante. O mundo dos vírus. Para começar, um pequeno quebra-cabeça. Todo mundo já ouviu falar de raiva, claro, e de gripe. Agora, doença de Newcastle? Talvez não. Parecem coisas bem diferentes, né? Mas tem um fio que conecta todas elas. Qual será? Pois é, a resposta é essa. Todos eles são vírus que vêm de animais. E o ponto principal é que a barreira entre o mundo deles e o nosso é muito, mas muito mais fina do que a gente costuma pensar. É exatamente essa conexão que a gente vai explorar agora. E aqui estão dois dos nossos personagens principais. Olha só. Na esquerda, um parente do vírus da raiva, com esse formato de projétil bem característico. E na direita, o famoso vírus da influenza, mais esférico. Só de olhar para eles, a gente já percebe a variedade de formas e estratégias que esse mundo invisível. Ok, vamos começar pela ameaça mais direta, aquela que todo mundo pensa primeiro, os vírus que conseguem dar o salto dos animais diretamente para a gente. Vamos dar um zoom no rabdovírus, a família do vírus da raiva. É impossível não reparar nesse formato de bala, né? Parece algo projetado para ser eficiente. E, infelizmente, é exatamente isso que ele é. E aqui, aqui a coisa fica muito séria. O resultado da infecção pelo vírus da raiva em humanos é uma encefalite, com uma taxa de mortalidade de quase 100%. É um dos vírus mais letais que a gente conhece. Não tem margem para erro, simplesmente não. Agora, vamos falar da influenza, porque a gripe é uma ameaça que nunca vai embora. A resposta está nesse processo chamado rearranjo genético. Pensa assim, é como se o vírus conseguisse embaralhar as próprias cartas genéticas, criando uma combinação totalmente nova. Isso acontece principalmente quando tipos diferentes de vírus da gripe infectam o mesmo animal, tipo um porco. O resultado? Um vírus novo em folha, que o nosso sistema imunológico nunca viu antes. E o que torna esse rearranjo genético tão perigoso é essa lista aqui. A influenza não fica só na gente. Ela circula em aves, porcos, cavalos, cães. Cada um desses animais se torna um potencial laboratório biológico, um lugar onde uma nova cepa, com potencial para uma pandemia, pode surgir a qualquer momento. Certo, mas vamos ampliar um pouco o foco. O impacto desses vírus vai muito além de deixar a gente doente. Eles são uma ameaça gigantesca e muitas vezes silenciosa para a nossa comida. O interessante aqui é ver como vírus diferentes causam estragos de maneiras bem distintas. De um lado, a gente tem a peste dos pequenos ruminantes, que dizima rebanhos de ovelhas e cabras, acabando com a fonte de renda e alimento de comunidades inteiras. Do outro, a doença infecciosa da bursa, que ataca frangos, causando perdas econômicas gigantescas para a indústria. Alvos diferentes, impactos igualmente devastadores. E para deixar tudo ainda mais complicado, existem vírus como o da febre do Vale do Rift. Ele não se contenta em atacar um alvo só. Ele causa um prejuízo enorme para o gado e, ao mesmo tempo, ele também pode pular para nós, humanos. É uma ameaça em dose dupla que atinge a economia e a saúde pública de uma vez só. Ok, vamos dar uma pequena pausa para olhar para a beleza. Estranha, eu sei, mas ainda assim a beleza e a variedade da arquitetura viral. Porque essas formas que eles têm não são por acaso, elas são a chave do sucesso deles. Vamos começar com essa família, a reuviridade. Olha essa forma. Parece um cristal, uma joia geométrica quase perfeita, né? Essa estrutura toda complexa, o icosaedro, não é só bonita. É uma cápsula de proteína super estável, perfeita para proteger o material genético do vírus. E de volta a ele, o formato inconfundível da família da raiva. Essa estrutura de projétil não é só um detalhe visual. É fundamental para o jeito como o vírus consegue se conectar com as nossas células nervosas e começar aquela jornada fatal até o cérebro. Agora uma arquitetura completamente diferente. A família Paramyxoviridae, onde está o vírus da doença de Newcastle. Parece um novelo de lã, todo bagunçado, né? Mas essa estrutura em hélice é super flexível, como se fosse uma mola protegendo o material genético lá dentro. E para fechar nossa galeria, a forma esférica, talvez a mais clássica de todas da família Banhaviridae. Mas não se engane com a simplicidade. Essa esfera, na verdade, é um envelope que o vírus roubou da célula que ele infectou. Funciona como uma capa de invisibilidade, que ajuda ele a se esconder do nosso sistema de defesa. Então tá,
A gente viu as ameaças, o impacto na comida, as formas incríveis. O que tudo isso quer dizer no final das contas? Qual é a grande lição aqui? A mensagem principal é esta: é simplesmente impossível separar a saúde dos animais da saúde das pessoas. E da saúde do planeta, claro. O que acontece numa fazenda do outro lado do mundo pode sim afetar a nossa vida aqui. É um sistema único, tá tudo interligado. E isso nos deixa com uma última pergunta para pensar. Num mundo cada vez mais populoso e conectado, as chances para esses vírus pularem de uma espécie para outra só aumentam. Por isso, entender esse mundo invisível nunca foi tão importante. A próxima grande ameaça não é uma questão de se vai acontecer, mas sim de quando e principalmente de onde ela vai vir. A grande pergunta é: a gente vai estar preparado?